Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de GFT fora do Flu. É grande jogador na lateral esquerda. Pode estar de saída do Fluminense. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxa, me escute e entre no divã. Como você sabe, né, o GFT, que é um jogador que eu mesmo falei nesse canal. Eu falei bastante dele, falei muito bem que na minha concepção ele poderia ser muito viável no Fluminense, mas me parece que não vai acontecer. Então vamos falar mais sobre a notícia, né? Que essa aqui, lateral esquerdo do Fluminense entra no radar. Eu não vou ainda falar sobre os nomes, tá? GFT aqui tem 19 anos de idade, apenas 19 anos de idade, e o contrato com o Fluminense até 2025, ou seja, tem aqui mais pelo menos 2 anos de contrato. Ele vai ficar com 21 anos e aí vai acabar o contrato dele. Eu sempre falo isso para você entender. O que eu faço? Qual que é a data que você tem que escutar e dar um apito? 2025. 2025, ainda mais o final de 2025, é justamente a data que o Mário Bittencourt vai tentar eleger a sua marionete. Ou seja, ele coloca somente o contrato do GFT como refém. Se não tiver, o GFT vai embora. Vocês gostam do GFT? Vocês querem manter ele no Fluminense? Então eleja o que eleja quem eu quero. Entende? Dito isso, só jogou contra o The Strongest e não teve mais outra oportunidade. Só para você ter uma ideia, Campeonato Brasileiro Sub-20 jogou como titular diversas vezes. Na Copinha também jogou como titular. E na Libertadores apenas um jogo, onde que ele só entrou. Ele não foi... ele jogou desde o início, não. Então, só pra você ter, né? Ele não teve oportunidade, ele não jogou, ele diversas vezes foi até preterido pelo lado esquerdinha. E é isso que aconteceu. A torcida, eu sempre falo sobre o quê? Jogador, torcida e gestão. A torcida querer ver mais ele, só que não conseguiu. E de novo a gente vai ter a situação mais de uma vez, ainda mais falando sobre Botafogo e mais algum outro time aleatório, do caso do André. O André era para ter ido para outro clube. O André tava para ser vendido. Tava tudo esquematizado. Tira a situação do jogador. Não quero mais ver esse jogador aqui no Fluminense. E agora jogando muito. E a torcida não tem direito de cobrar. Olha só, com cada vez mais que eu falo, surge um problema. Eu falei sobre o contrato 2025, Mário. Aí eu falo sobre o jogo, que ele só jogou um jogo e nem entrou em campo direito, que foi contra os Strongest. E aí, quando a gente fala sobre a torcida, aí a gente analisa que a torcida pedia tanto o André para entrar no time, mas parece que o Mário Bittencourt não quer o André no Fluminense. Agora quer supostamente. Vai fazer a mesma coisa com o GFT. Ou seja, olha só quantas polêmicas eu estou falando. A cada vez que eu estou olhando aqui é mais uma polêmica. Quer mais? Então, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal,
Faça o triplo Z que é code, comércio, compartilhe. Redes sociais de criação de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, vamos falar mais sobre o Fluminense. Pensamento da gestão. Jogadores não usados têm que ser emprestados. Esse que é o pensamento da gestão atual. Algumas pessoas às vezes falam assim: ah, mas o cara, já que o cara não tá jogando muito por escolha do Diniz. Que o Jefté é um bom jogador. Poderia ajudar muito o Fluminense. Diversas vezes ele colocou o Felipe Andrade, que sempre jogou de zagueiro, para ser lateral. Agora o Jefté não tem oportunidade nenhuma. E aí eu vou falar sobre mais outro caso, o Cipriano. Tem vários casos. Eu coloquei aqui o Cipriano, mas eu poderia falar vários outros. Que estão emprestados, que estão vendidos e que não tiveram nem oportunidade de estar no Fluminense. O caso do próprio Lambrito, que está agora no Porto Sub-20. Então olha só como que a gente tem sempre a situação de realmente ignorar a base. Quantas vezes eu já falei sobre isso? Eu até fiz uma análise do que tricolou sobre a base. Então mais uma vez o Fluminense fazendo sacanagem com jogadores que eu próprio apontei. Parece que até o Fluminense persegue os jogadores que eu apontei. É por isso que eu estou deixando de fazer. Porque imagina se eu falo algum jogador aqui e o Fluminense começa a me atacar. Começa a atacar justamente o jogador. Então eu parei. Eu não falei do Felipe Andrade e ele está entrando. É estranho, né? Os jogadores que eu falo não entram. Mas os jogadores que eu não falo entram. Então eu não vou falar. Outra situação. A polêmica do caso Marcelo. Que o Marcelo tem chance de jogar. Mesmo fazendo até muito pouco do que todo mundo pensava que ele ia fazer no Fluminense. Você tendo essa polêmica toda, onde que teve jogadores falando assim, cara, por que o Marcelo tem chance e eu Jefté e o Esquerdinha não tem chance nenhuma? E quando entra um zagueiro. Faz sentido isso? Então olha só quantas mais polêmicas a gente tem. E só para finalizar aqui, ainda não tem uma saída confirmada, isso é muito importante. E aí eu vou falar os nomes, né? Para quem não sabe, o Botafogo e o Náutico querem esse jogador. E de fato, me parece que não vai ter espaço. Sabe? É mais um problema, é mais uma sacanagem, é mais uma questão que realmente é complicado. Eu falo o seguinte. A gente não tem escola. Sabe? Eu vejo muito bem que os times principais os times principais da Europa têm escolas. Até mesmo diferentes escolas em um mesmo país. Você pega, por exemplo, o Manchester City, que foi campeão da UEFA Champions League. A escola deles são as variações. Que diversas vezes a gente vê lá e os caras ficam loucos tentando entender qual que é a variação do momento. E depois de muito tempo percebe que eles não vão entender e começa a se perder lá dentro. A escola do Fluminense que deveria ser é a valorização de Xerém. Mas isso não vai acontecer. Mais jogador fora do Fluminense. Espero. Não queria. Eu não queria. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo Z que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.